Palpitações, tensão muscular, dores no estômago, crises de pânico, sensação de medo, insônia, vontade de chorar, tristeza e tantos outros sintomas que estão presentes em nossa vida diariamente. Mas o que fazer? Como lidar? Devo procurar um médico? Fiquem ligadas que irei direcionar você e lhe ajudar. Eu sou o Dr. José Marcos Neves, obstetra, ginecologista e pós-graduado em medicina preventiva com foco em longevidade. Esse canal foi criado para ajudar você a ter uma vida mais saudável e uma expectativa de vida longa e produtiva. Bem, se formos pesquisar sobre as doenças que estão mais presentes na vida das pessoas hoje em dia, certamente vamos nos deparar com uma queixa recorrente, que é a ansiedade. Mas como saber se estou com uma crise de ansiedade? Vamos lá. Alguns dos sintomas citados no início desse vídeo lhe trará lembrança de algum momento em sua vida que você passou. Enfim, quem nunca passou por situações que lhe trouxe uma sensação de ansiedade? Hoje muito se fala sobre a ansiedade e as complicações que ela traz para a vida do indivíduo. Sentimento de paralisação, incapacidade de realização de tarefas simples são comuns em indivíduos que apresentam esse transtorno, mas poucas pessoas entendem que a ansiedade é uma reação natural do corpo e até certo ponto ela é benéfica. O problema é quando ela sai do controle e começa a interferir na tomada de decisões dos indivíduos. É muito importante diferenciar o sentimento de ansiedade, estar ansioso e sofrer de transtorno de ansiedade. A ansiedade é uma reação natural do corpo desencadeada em momentos de tensão ou estresse. Essa reação ela se caracteriza por sintomas cognitivos e físicos, entre eles o medo, o estado de alerta e fuga, respiração rápida, taquicardia, suor. Há muito tempo, na época dos nossos ancestrais, essa reação era bastante comum. O perigo sobre a vida era frequente e o corpo se preparava para fugir fisicamente de uma ameaça próxima. Hoje em dia, as ameaças são outras e vão desde estar em ambientes sociais até compromissos de trabalho, apresentações em faculdade. Com isso, essa reação natural do corpo parece não fazer sentido, pois não nos ajuda a combater o problema que se apresenta. Ou seja, a nossa sociedade evoluiu, mas a reação do nosso corpo ainda não. Portanto, é preciso conhecimento para reconhecer e trabalhar com essa reação de maneira que possamos desenvolver com tranquilidade. É importante saber que a ansiedade pode ser um sintoma ou uma manifestação de transtornos mentais, como o transtorno de ansiedade generalizada, conhecido como TAG, estresse pós-traumático, depressão, síndrome do pânico, transtornos obsessivo-compulsivo, conhecido como TOC, entre outros. O que vai diferenciar a ansiedade de seu transtorno maior ou da associação com outra doença é a intensidade de manifestação e a frequência. Portanto, sentir ansiedade em meio a eventos, compromissos ou outras situações é normal. Já quando esse sentimento é insistente ao longo de meses em situações diversas e paralisa o indivíduo impedindo da realização de tarefas cotidianas, faz-se necessária a busca por ajuda profissional, ajuda de um médico. Os sintomas de ansiedade são bastante característicos e não muito difíceis de serem notados, justamente por trazerem uma manifestação física. Inclusive, há pessoas que buscam até um cardiologista, por exemplo, por receio que haja algo errado com o coração, o que pode gerar mais ansiedade, por não saber que este é um sintoma característico da ansiedade. A ansiedade apresenta-se com diferentes sintomas, por exemplo, sintomas físicos, eriçamento dos pelos, coração acelerado, que a gente chama de taquicardia, aumento da frequência respiratória, que é mais ofegante, ou falta de ar, suor em excesso, tensão muscular, dor de cabeça. Tem também os sintomas do comportamento, irritabilidade, impulsividade, agressividade, ritmo de fala acelerado ou até gagueira, gesticulações exageradas, sintomas cognitivos, problemas de concentração e de memória, excesso de preocupação, dificuldade de tomada de decisão, problemas para dormir ou na qualidade do sono, insônia, por exemplo. Tem também os sintomas emocionais, sentimento de incapacidade, paralisação, tristeza, nervosismo, pensamento de tragédia iminente. Uma pessoa que está em estado de ansiedade crônica pode apresentar alguns desses sintomas diariamente. Além disso, pode ter crises de ansiedade nas quais os sintomas físicos ficam em
ainda mais aparentes em uma crise que se repete, tendo em vista que o reconhecimento dos sintomas gera ainda mais medo e preocupação. Cada pessoa possui uma forma de enxergar e lidar com o mundo. Do mesmo modo, existem coisas que causam maior preocupação em algumas pessoas do que em outras. Por isso, a causa da ansiedade pode ser diferente de pessoa para pessoa. A predisposição genética é um fator a ser considerado, mas os fatores ambientais e a capacidade emocional de resposta ao próprio ambiente e aos seus desafios são bastante decisivos na relação controle de ansiedade e indivíduo. Compromissos, trabalho, faculdade e até relações sociais podem ser cruciais para a situação da ansiedade extrema. Como já falado anteriormente, a ansiedade, um estado que faz parte da nossa vida, mas que também pode estar presente em outros transtornos ou se apresentar da forma de transtorno de ansiedade generalizada. Quando isso acontece, o medo e a preocupação são constantes e a pessoa vive um estado de alerta o tempo todo. Ou seja, aquele nível de ansiedade que seria considerado saudável e que ajudaria a pessoa a ter impulso para realizar suas atividades, passa dos limites e começa a provocar uma exaustão no corpo e na mente do indivíduo. Uma característica forte disso é a dificuldade para parar de se preocupar, desviar o foco, irritabilidade, reações sempre à flor da pele, cansaço físico e mental extremo e dificuldade para dormir ou sono insatisfatório, muitas vezes acordando já cansado. Para ser considerado TAG, esses sintomas tendem a ultrapassar no mínimo 4 ou 6 meses. Nesse caso, a busca pela ajuda do psiquiatra torna-se necessária para a realização do diagnóstico correto e início do tratamento com ajustes necessários. Com isso, os ajustes através da conduta do paciente e prescrição de medicamentos vão ajudar a que essa ansiedade seja controlada, para que as atividades normais do indivíduo não sejam prejudicadas. O diagnóstico de qualquer transtorno relacionado à ansiedade, inclusive do transtorno de ansiedade generalizada, TAG, é realizada pelo psiquiatra. Ao perceber sintomas de ansiedade que atrapalham sua vida cotidiana, você deve marcar uma consulta com o psiquiatra, que conduzirá uma conversa com você a fim de entender os seus sintomas e há quanto tempo eles vêm afetando a sua vida. Dessa forma, ele consegue indicar quais são as melhores opções de tratamento para você, desde medicamentos para o controle da ansiedade aguda e a longo prazo, até atitudes e comportamentos. A ansiedade, quando não tratada ou negligenciada, pode prejudicar seriamente a vida do indivíduo nos aspectos profissionais, acadêmicos, sociais e até sexuais. Pela preocupação com a crítica ou o simples medo de interagir, ela pode inventar desculpas e acabar se isolando, prejudicando suas relações que são fundamentais para a manutenção da sua saúde mental. A manutenção do emprego pode se tornar um desafio para uma pessoa com ansiedade, pois ela pode apresentar problemas com o cumprimento de prazos, entregas e cobranças, sentindo-se paralisada por essas convenções. A falta de foco, distração e preocupação exagerada também prejudicam muito o desempenho profissional. Além disso, reuniões, encontros com os colegas e até o happy hour podem ser evitados, porque ele fica tentando fugir daquelas situações e dificulta o entrosamento com a equipe. A ansiedade também é uma das principais causas da ejaculação precoce ou disfunção erétil, que também pode impactar na vida de interesse pelas atividades sexuais. Isso porque a mente do indivíduo não vive o momento e pode estar preocupado com o seu desempenho ou até mesmo com outros assuntos, modificando diretamente, interferindo diretamente nessa área. Os prejuízos causados pela ansiedade sempre estão relacionados pela fuga de determinadas situações, principalmente pelo medo gerado por ela. E o que fazer para tratar a ansiedade sem medicações? Claro que tem situações que precisam ser tratadas pelo psiquiatra, inclusive, mas temos umas dicas para você lidar melhor com a ansiedade. Primeira dica: organize sua rotina. Procure sempre entender o que está acontecendo com você, o que causou essa ansiedade. Controle a sua respiração. Quando
vier um pensamento negativo, tente fazer algo que você goste para lhe desfocar daquele sentimento, daquele pensamento. As cobranças têm que ser moderadas. A sobrecarga de funções pode levar a sérios problemas. Se alimente bem, seu corpo precisa estar bem. Pratique atividade física. Isso ajuda a liberar endorfinas, que traz sensação de prazer. Procure fazer o que você gosta e sente prazer. Algo relacionado a lazer, claro. Pratique yoga, não use álcool ou drogas, durma bem, ambiente arejado, com pouca luz, faça meditação. Se perceber que a ansiedade está sem controle, aí sim, procure um psiquiatra. Espero ter lhe ajudado com esse assunto. Ele é extremamente relevante, tá? Esse assunto está muito frequente nas nossas vidas. Não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? É muito importante pra gente. Deixa seu like, sua participação é muito importante para nós. Bom, agora já vou indo. Acho que o assunto não se esgota, você vai se aprofundar. Um beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!